Eu quero falar hoje com vocês um texto muito conhecido, está no livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Fala sobre a pesca maravilhosa. Quantos já leram esse texto? Texto rico, cheio de informações, traz lições para nós. Eu quero ler com vocês esse texto. Fala sobre a pesca maravilhosa que Jesus preparou. Se você for acompanhar comigo na sua Bíblia, abra lá, Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Até aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, queremos declarar que a tua palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes, ó Deus, para penetrar ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, apta para nos fazer entender, perceber, discernir os propósitos do teu coração. Não há criatura que não se manifeste na tua presença. Nós queremos, ó Deus, te adorar. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz nessa manhã, sermos inundados, cheios, encharcados da tua unção, da tua presença. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nos orienta, ó Deus, precisamente em tudo aquilo que precisamos conhecer e fazer, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Você já teve esse discernimento sobre a importância de ouvir a voz de Deus? É um detalhe quase fundamental na vida do cristão. Quantos podem dizer amém? Como que eu vou construir a vida com Deus, um relacionamento com Deus, se eu não consigo ouvir a sua voz? Você já parou para pensar nisso? Porque quando nós nos convertemos, e eu acho que você é como eu nunca tinha aberto a palavra de Deus, eu nunca tinha lido a Bíblia. No dia da minha conversão, eu abri o livro de manhã, pela primeira vez na minha vida eu abri a palavra de Deus, e caiu lá no livro de Números. Não sei quem é irmão de não sei quem, primo de não sei quem, tio de não sei quem, vô de não sei quem. Falei, isso aqui é um livro de louco, de doido. Eu não entendia nada, eu não conseguia compreender, sequer ouvir a voz do Senhor. Mas quando eu me converti de verdade, foi naquela noite, porque eu estava insaciavelmente buscando a presença de Deus, e eu comecei a entender, ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer quanto é importante eu e você ouvirmos o Espírito Santo de Deus, como é importante você
se prostrar diante de Deus, se permitir ouvir a voz de Deus. Nessa manhã, eu costumo acordar bem cedo. Nessa manhã eu acordei 6 horas, até que estava meio tarde. E fui orar. E eu peço muita direção de Deus sobre a palavra que eu vou pregar. E aí eu sentei no meu escritório e comecei a preparar o cabeçalho da palavra tal, e abri um texto, e eu senti que não era aquela palavra. Aí eu falei: Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua. Fala no meu coração, fala, eu quero ouvir a tua voz, para que eu possa entender o que é que o Senhor quer falar com a igreja. E eu quero te dizer, isso é fundamental para a tua vida, porque eu e você, durante o dia, durante a vida, durante as situações que nos cercam, precisamos ouvir a voz de Deus. Aliás, foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos trouxe até esse lugar. Quantos dizem amém? Para ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra, e criar um novo destino, uma nova história, um novo mover. Deus não te chama para deixar a tua vida como ela está. Quantos dizem amém? Como é que você sabe disso, pastor? Porque Deus te ama. Só por isso, porque Ele te ama tanto, que Ele quer transformar a tua vida. E as transformações de Deus são muito melhores do que aquilo que eu possa pedir, imaginar, do que aquilo que eu possa projetar para a minha vida. O homem olha as coisas de uma maneira natural, e Deus olha de uma maneira espiritual. Deus conhece aonde Ele quer te fazer chegar, e sabe os caminhos para te levar até esse lugar. A palavra de Deus diz que todos os meus dias, e os teus também, foram escritos e determinados antes do teu nascimento. Você já imaginou isso? Que loucura! Eu e você temos uma história a cumprir. Todos os dias foram escritos e determinados. Deus conhece o caminho que você tem que percorrer para chegar aonde Ele espera te encontrar. Quantos dizem amém? Lá em 2 Crônicas, projeta para mim, por favor, 2 Crônicas 20:20, diz: crede no Senhor. Parte B aqui, ó. Crede no Senhor, vosso Deus, e estarás seguro. Quando eu creio na palavra de Deus, nas coisas de Deus, eu fico seguro. Por quê? Porque Ele vai me levar para um lugar de paz, de graça, de amor, de estabilidade, de segurança. Deus é bom e Ele te ama. Ele tem uma intenção de te proteger, de guardar tua vida, tua história, de fazer com que todas as coisas deem certo. Quantos dizem amém? Diz também: crede nos seus profetas e prosperareis. Quando eu escuto uma voz profética alinhada à palavra de Deus, esse é um norte seguro que Deus tem para nós. Tem muito profeta falando bobagem por aí, não aqui, em nome de Jesus, amém? Mas tem muita gente que fala da cabeça, e é importante eu e você alinharmos a palavra de Deus com a palavra que é liberada. Quando a palavra está fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus, quando ela tem congruência, pode pegar a palavra para você, pode ser aconselhado por essa pessoa. Quando os princípios estão congruentes à palavra de Deus, ouça a voz profética que fala ao teu coração, porque essa voz, ela tem parte com Deus. Posso ouvir um amém? Nós temos que entender estes princípios do reino de Deus. Deus tem um compromisso com a sua palavra, por isso Ele vai sempre te levar para um lugar de segurança, sempre para um lugar de proteção, sempre para um lugar de prosperidade. Deus, diga, Deus tem um compromisso com a sua palavra. Então, quando eu
tomo a palavra de Deus e coloco ela como um norteador na minha vida, eu estou me orientando segundo a vontade de Deus. Quando um pastor, quando um profeta, quando alguém libera uma palavra sobre a tua vida, pode ser até um aconselhamento, uma oração, com fundamento na palavra, creia que Deus está falando contigo e vai te levar à prosperidade do reino de Deus. Quantos dizem amém? Porque Deus honra a palavra que está alinhada com a palavra dele. Eu sempre falo isso para vocês, igreja. O dia que nós dermos um conselho para vocês, o dia que eu te revelar um ensinamento que não tem congruência com a palavra, pode descartar, porque esse não vai te levar a lugar nenhum. Mas em nome de Jesus, que das nossas bocas saiam palavras proféticas, norteadas, ungidas pela palavra de Deus, porque são essas palavras que vão te fazer prosperar. Quantos dizem amém? Palavras alinhadas, alicerçadas com a palavra de Deus. E a pergunta é: de que maneira você tem conduzido a sua vida? Qual é a voz que te direciona? Qual é a voz que você escuta? Será que temos escutado realmente a voz do Senhor? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes, muitos de nós agimos por impulsos, por sentimentos, e quase sempre erramos, equivocamos. Por quê? Porque agir impulsivamente, agir pelos meus sentimentos, eu acho que é assim, mas tua voz, tua vontade, tuas escolhas, tuas decisões estão alinhadas, elas estão fundamentadas com a palavra de Deus? Se você vier conversar comigo, eu vou te fazer essa pergunta, porque se não tiver congruência com a palavra de Deus, provavelmente você está indo para um caminho ruim. A palavra de Deus diz assim: há caminhos aos olhos do homem que parecem bons, mas no final são caminhos de morte, são caminhos que vão tragar sua vida, suas escolhas e decisões podem te levar a uma decepção. É importante nós pensarmos e agirmos da maneira correta, alinhada com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, diga boa, perfeita e agradável. Quando agimos emocionalmente ou equivocadamente, nós somos traídos pelas nossas emoções. As nossas emoções nos ferem, nos traem o tempo todo. É importante eu e você pararmos para algumas questões da vida e avaliarmos: aonde estou indo? O que estou construindo? Como vou fazer? Ou o que estou fazendo? Será que isso tem fundamento com a palavra de Deus? E se você não tem a resposta, escuta: Deus preparou profetas para te ajudar, para te orientar, para nortear a tua vida. Por isso que existem pastores. Exatamente por isso. Nós não queremos saber nada da tua vida, nós queremos te ajudar. Pare e pense para se aconselhar com pessoas que já venceram os desafios que você está vivendo. Essa semana eu conversei com muita gente, eu aconselhei muita gente, eu ouvi muita gente. Foi uma semana literalmente de aconselhamento, e eu quero te dizer, isso é maravilhoso, porque isso traz uma revelação para nós, pastores. A igreja está preocupada em acertar, em alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Quantos dizem amém? Medite antes de tomar uma decisão. Não tome as decisões de maneira impulsiva. Não tenha reações emocionais com a vida, porque as emoções te traem. Elas te levam a tropeçar em escolhas equivocadas, em decisões erradas. Avalie todas as questões, cada oportunidade que a vida te oferece, porque umas são laço, mentira, engano. Ouça a voz do Senhor. Posso ouvir um amém? Ore, tenha reflexões sobre as suas escolhas,
sobre o seu posicionamento. Pergunte. O bispo Robson diz o seguinte: quem pergunta muito quer aprender. E as pessoas têm vergonha de perguntar. E a melhor coisa do mundo é você perguntar para pessoas sábias. A Bíblia diz lá no Provérbios capítulo 11, verso 14. Coloca ali para mim, por favor. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros, ou na multidão de conselhos, há segurança. Outras versões falam, há sabedoria. Ouça outras pessoas, ouça pessoas mais experientes, que venceram o caminho que você ainda não venceu, que você ainda não conquistou. Não há nenhuma vergonha disso, não há nenhum diminutivo nisso. Pelo contrário, isso vai poupar a tua história, tua estrada. Quantos dizem amém? Seja sábio, busque direções, busque conselhos, valorize uma opinião madura, sedimentada, fundamentada na palavra de Deus. Como é importante eu e você refletirmos antes dessa tomada de decisões. Como é importante nós fazermos escolhas bem alicerçadas, alinhadas com a palavra de Deus. O texto fala que os pescadores estavam cansados, eles haviam trabalhado a noite inteira. Com certeza, eles não brincaram naquela hora, eles trabalharam, eles foram sérios com aquilo que estava proposto, investiram, fizeram de tudo para ter um bom resultado, gastaram tempo, energia, trabalho árduo, empreenderam valores, sair com um barco para ir a alto mar pescar. Vários homens dispõem de um grande tempo, de valores, para fazer aquele exercício, na jornada que lhes foi proposta. Qual foi o resultado? Zero, não pescaram nada. Aí Jesus chega, atende a multidão, fala, prega para a multidão, e chega para Pedro e diz: vai, lança tuas redes para pescar. Pedro sanguíneo: não mestre, nós estamos cansados, a noite inteira trabalhamos. Põe o verso 5 para mim, por favor. Não pegamos nada, não tivemos resultado nenhum. Quantas vezes você se esforçou e não teve resultado algum? Quantas vezes você batalhou por circunstâncias da sua vida e chegou no final zero? Respondeu-lhe Simão: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, não tivemos resultado nenhum, não aconteceu nada. Muitas vezes nós somos como Pedro, sanguíneo, colérico. Tuas respostas revelam teu temperamento. Pedro fez isso. Ele não meditou no que Jesus falou para ele, ele não absorveu a palavra, ele não entendeu o norte que Jesus deu para ele, ele nem ouviu a frase toda e já começou a justificar, responder. E a igreja faz muitas vezes isso. Eu já fiz, eu sei como funciona. Hoje não, hoje com um pouquinho mais de experiência, eu escuto muitas vezes e prefiro até me fazer de bobo. Fico olhando, e vou meditar, e vou ver se tem fundamento, eu vou ver se tem alinhamento com a palavra. Eu quero ver e checar se palavras que dão para mim têm congruência com a palavra de Deus, porque se não for, eu faço assim, não serve. E é isso que nós precisamos aprender. Pedro não ouviu a voz de Deus, Pedro não ouviu a direção, Pedro não ouviu a voz do Senhor até o fim, e claro que isso distorce os resultados, como aconteceu para eles. Pescamos a noite inteira. Será que eles pensaram aonde ir? Aonde lançar as redes? Qual foi o intuito daquela saída?
Claro que eles se esforçaram, claro que eles fizeram melhor, mas será que eles foram norteados por algum referencial seguro que iria trazer resultados bons, positivos? Uma pesca abundante, maravilhosa? Toda vez que agimos emocionalmente, os resultados são negativos, às vezes catastróficos. Ou nunca ninguém passou por isso aqui? Só eu? Todo mundo já fez escolhas equivocadas, nos damos mal, e aí vem aquele mau humor, aquela irritação interior, ficamos de mal, né, com a vida, azedados por dentro. E aí como é que você vai estar bem com alguém? Como é que você vai estar bem com as pessoas que estão circulando a tua vida? Como é que você vai estar bem com quem te quer bem? Se eu não estou bem comigo mesmo, não consigo estar bem com ninguém. Jesus disse, projeta o verso 4, deixa eu ver se fala que nem na minha palavra. Eu vou ler aqui no meu texto, diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leva o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes para pescarem. Jesus falou aonde ele tinha que ir precisamente. Jesus mostrou o lugar aonde estariam os melhores cardumes, provavelmente o melhor resultado. Lá em João, capítulo 21, no verso 6, Jesus diz: jogue a rede do lado direito do barco, lançai a rede à direita do barco. Tudo na vida tem detalhes, e é importante nós entendermos os detalhes, porque às vezes um detalhe altera completamente o resultado da tua história, completamente o resultado que você busca. Pedro era ansioso e sanguíneo, colérico. Ele não esperou nem Jesus terminar a frase, falou: mestre, eu pesquei a noite inteira, lançamos rede, estou cansado, mas tá bom, vai, vou fazer o que você está me falando. Mas fez de qualquer jeito, não atentou aos detalhes. Quando ouvimos a voz de Deus de maneira clara, entendemos a direção que Ele tem para nós. Deus não fala deixando lacunas em aberto. Quando Deus fala com um homem ou com uma mulher, Ele fala de maneira perfeita, precisa. Ele mostra um caminho seguro. Pedro, ansioso, não entendeu. Ah não, então eu vou fazer o que o Senhor está mandando, mas vou fazer de qualquer jeito. Volta lá para o capítulo 5 de Lucas. Como é difícil valorizarmos um conselho. É tão difícil que, se o conselho fosse bom para quem ouve, você pagaria para receber. E quem não ouve de quem é maduro para ensinar, às vezes vai pagar um profissional para ouvir, para te ouvir. É ou não é? Muitos fazem isso, eu mesmo já fiz. Quando eu escuto a voz de Deus, quando eu entendo o que Deus está querendo exatamente, provavelmente o resultado é maravilhoso. Olha o que aconteceu no verso 6, quando isto fazendo apanharam grande quantidade. Quando eles foram atentos ao detalhe, eles tiveram um resultado satisfatório. Grande quantidade de peixes, rompiam-se as redes. Era tanta abundância, era tanta fartura. Quando ele atentou para a direção de Deus, que eles tiveram que chamar os amigos. Oh, vem mais gente aqui, manda vir mais barco. É tanta fartura, é tanta abundância que Deus está me dando, que eu não consigo sozinho levar, carregar. É o que Deus quer fazer na tua vida, é onde Deus quer te levar. Diga: Deus sempre me leva para o lugar bom, perfeito, agradável, porque essa é a vontade dEle. O problema é que nós distorcemos aquilo que escutamos e nos deparamos com resultados ruins, negativos. Louvor pode subir.
Interessante que às vezes a alma está tão ferida, há um trânsito tão grande dentro do teu homem interior, as fragilidades não te deixam entender, perceber as coisas de Deus. E aí nós queremos nos afastar da presença de Deus, buscamos outras alternativas, como Pedro fez. Pedro entendeu a vontade de Jesus, percebeu o que ele estava fazendo, e pelo resultado percebeu o quanto Deus o amava, mas ele falou assim: Senhor, eu sou pecador, se afasta de mim, eu não mereço o teu norte, eu não mereço a tua palavra, eu não mereço a tua direção. Quantas vezes você se sentiu assim, sem merecer, sem entender e sem se achar merecedor da vontade de Deus na tua vida? Ah não, pastor, não vai dar certo, comigo não acontece isso. Claro que acontece. Segue a palavra de Deus, escuta o Senhor, busque o Senhor, você vai estar seguro. Ouça os seus profetas, teus resultados vão mudar, a vida vai ser transformada, resultados vão ser alterados e vão ser sempre melhor. Por que temos a tendência de fazer exatamente o contrário? Já percebeu isso? Às vezes entramos na casa de Deus, ouvimos a palavra, mas quando saímos da presença do Senhor, valorizamos mais o nosso coração, a alma, que às vezes está ferida, fragilizada, e te leva a fazer escolhas e decisões totalmente fora da vontade de Deus. Ande perto do Senhor. Vocês estão muito quietos hoje. Ande perto do Senhor, ande perto de Deus, ouça a sua voz, ouça os seus conselhos, porque senão você vai fazer que nem Pedro: sou pecador demais, acho que eu vou sair da igreja, eu não mereço tudo isso. Queridos, Deus preparou manjares para cada um de vocês, lugares maravilhosos. Deus tem resultados extraordinários, assim como foi com Pedro e toda a sua equipe. Pedro quer fazer neste lugar, na minha vida e na tua também. Quantos dizem amém? Deus vai fazer coisas grandes. Hoje, durante o louvor, eu senti que Deus quer fazer algo grande com você. Deus quer te envolver numa nova onda, num novo momento. Deus quer te levar a experimentar coisas sobrenaturais. Mas para isso, eu e você precisamos ouvir a voz de Deus, entender qual é o caminho, qual é o norte, qual é o lugar seguro que Ele tem para nós, por onde Ele quer que você transite, porque filhos de Deus não podem transitar de qualquer maneira, nem em qualquer lugar. Quantos podem dizer amém? Existem coisas na sua vida, vou falar o que eu falei ontem. Eu aprendi com o meu primeiro pastor. Existem momentos na vida que você precisa tomar uma decisão. E a decisão é fazer uma cisão em algumas coisas, nas coisas que te tiram da presença do Senhor. Queridos, não tenham medo. Esse é o único lugar seguro que você pode alcançar. É quando você tira, faz uma cisão em coisas que te afastam da vontade de Deus, da presença de Deus, dos projetos de Deus. Quantos querem resultados maravilhosos? Nós estamos terminando o ano. Talvez esse ano teus resultados não são os que você queria, talvez não sejam os melhores, nem o esperado. E a pergunta é: quantas vezes você parou para ouvir a voz de Deus? Será que tivemos atento àquilo que Ele queria fazer? Construir, modificar, restaurar nas nossas vidas? Ano difícil, tudo fechado,
tudo complicado. E quando o tempo fecha, é aí que você tem que ouvir a voz de Deus. Porque quando tudo está bem, quando as coisas estão fáceis, as pessoas não se preocupam muito em ouvir a voz de Deus. Aí Deus percebe isso e fala assim: espera aí, então eu vou gerar uma tempestade aqui, então eu vou gerar um temporal na tua vida, para você ouvir a voz de Deus. Queridos, como está a sua vida? Está muita tribulação, tem resistência, está sendo confrontado em várias situações. Deus permitiu que você paralisasse por um tempo. Deus está falando contigo. Mas eu não estou escutando nada, pastor. Você não está escutando porque você não quer, porque você não entendeu, porque você não percebeu. E se for preciso Ele soltar uma bomba do teu lado, para fazer você perceber a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, Ele vai fazer isso. Quantos dizem amém? A minha oração nessa manhã é para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa ter um norte seguro, para você possa edificar, reconstruir, construir tua vida, tua casa, tua família, conforme a vontade dEle. Queridos, eu tenho feito essa oração por você, pela igreja. Não é a minha vontade que tem que prevalecer aqui, não é a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. E ontem Deus falou comigo, eu quis assim. E eu quero dizer, se você está aqui, entenda isso, entregue o teu melhor para Ele, porque foi Ele quem te colocou aqui, foi Ele quem te segurou aqui, foi Ele quem te manteve aqui, para fazer algo na tua vida e através da tua vida. Valorize a voz profética que está falando, ecoando no teu coração. Valorize isso. Deus está te falando, eu te escolhi, eu te separei para você aqui ouvir a voz e entender que há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. E o Senhor te diz, mas eu quero te levar para um caminho seguro, para um caminho de edificação, para um caminho de reconstrução. Pastor, esse negócio dói. Só no começo. Eu sempre falo isso, só no começo, até você se alinhar, porque depois que eu me alinhar, quem é responsável para te fazer chegar do outro lado é o Espírito Santo. Porque no centro da vontade de Deus, quem trabalha por você é Ele. Fora do caminho de Deus, você vai soar muito, como os pescadores, lançaram redes a noite inteira, trabalharam, se esforçaram, andaram com o barco para a esquerda, com o barco para a direita, para frente, para trás, lançavam redes, mas o resultado, pequenininho. Quando Pedro ouviu o Senhor, como é, Senhor? À direita? Espera aí então. Quantos querem lançar suas redes à direita do barco? Vamos levantar, vamos orar por isso em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus, porque Deus quer te levar a um lugar seguro, a uma posição inviolável, inquestionável. Deus quer nos dar um lugar seguro, e Ele vai fazer isso na tua vida, na tua casa, na tua família, todos os dias, quando você ouvir a voz do Senhor. A minha voz não pode me levar a lugar nenhum, mas a voz de Deus pode me levar a lugares sobrenaturais. Eu me lembro quando eu me converti, e Deus falou assim, eu vou te levar a pregar o Evangelho por todo esse Brasil. E eu falei assim, mas quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? Imagina, pregar em outros lugares. Queridos, 21 anos, eu tenho viajado muito, por vários lugares. Agora não, que o bispo pediu para mim ficar aqui em São Paulo. Tem um tempo que ele me pediu para estar aqui, faz mais de um ano já. Mário, para um pouco, fica aqui, porque a igreja precisa ser edificada, porque a igreja do Senhor precisa ser transformada, porque a igreja do Senhor precisa ser cheia da vontade de Deus,
porque a igreja precisa ser totalmente reedificada, reconstruída, realinhada. Ouça a voz de Deus, aleluia.